E aí a gente traz conteúdo educacional, onde, utilizando o game, ele aprende de uma maneira super natural e ele nem percebe, sabe? Lógico que a gente tem outros conteúdos que a gente é mais direcionado, mas a gente pode tematizar, né? A gente fala, por exemplo, no mês de setembro, a gente tem o Dia Internacional do Trânsito. A gente pode trazer a conscientização de velocidade para pais com cockpits, com jogo de corrida. Então a gente costuma ser bem temático, assim, Entendi. a trazer conteúdos de forma leve em que ele aprenda jogando. Me despertou uma outra curiosidade, porque tirando as grandes produtoras de games, que são as que tem que classificar e tal, no caso, voltando para a empresa assim, igual ao seu tipo de empresa, essa preocupação também talvez é uma coisa até nova que você também está trazendo, que eu nunca tinha... Eu já ouvi falar, igual eu te falei, das grandes empresas, quando você vê lá o CEO da Capcom falando, não, estamos aqui preocupados com como é que vai ser o menino jogando e tal, desse mesmo que eu estava falando, só que isso o cara tá vendendo milhões de Street Fighter para as pessoas. Agora não, você tá com um negócio e tá tendo uma preocupação que quase que pessoal, isso eu queria saber de você, se eu tô certo no ponto de dizer que é algo que é o torneio de jogos que tá começando com isso, com essa ideia também. Igual eu tô falando, tirando as grandes, né? Mas a maneira dele eu achei muito intuitiva, porque é legal que além de educar de uma maneira... É natural, a pessoa não sente, não, esse cara tá fazendo mais isso aqui, não é divertida, possível. né, também. E outra coisa, não esquece. É Não igual esquece. você aprender uma matéria cantando, você não esquece, mano. Exatamente, porque é o que eles gostam. E quando a gente faz o que a gente gosta, muita gente até tem aquela brincadeira, né? Quando faz o que gosta, a gente não é trabalho, né? Então é exatamente essa analogia, né? Então é muito legal esses temas que a gente traz. E voltando àquele assunto de classificação indicativa, a gente não começou isso, mas Não, eu não falo da classificação, eu falo de ser algo voltado para jogo com a preocupação. Sim, porque igual sim. você falou, você estava na arena no shopping, você podia estar, sei lá, sentado mexendo lá no seu stories e tal, e você estava olhando assim, não, mas essa galera tá perdidona, entendeu? Exatamente. Aí você falou, então, tipo assim, teve uma preocupação, eu acho, não sei se é a palavra é certa, tipo, quase que pessoal. Não, aquele menino não tá bem jogando videogame desse jeito. Só que, igual eu falo, as empresas não se preocupam com nada disso, entendeu? E na época eu nem tinha filho ainda. Hoje eu tenho uma filha de 3 anos, né? Você entendeu? E é uma preocupação que eu já tinha antes de ter filho, agora maior ainda, né? Porque é o cuidado com telas, né? E a gente que lê muito sobre isso, os estudos dizem que a gente não pode dar telas para as crianças abaixo de 4 anos. Isso é um estudo científico que atrapalha uma parte do cérebro para onde o cérebro está em crescimento e ele, nessa idade de 1 a 4 anos, ele consegue trabalhar no cérebro da criança a profundidade das coisas. O que está longe, o que está perto, o que é palpável, o que que dá para ver de longe. E isso aqui, cara, é terrível, porque atrapalha no desenvolvimento disso. Então, por isso que às vezes a gente tem muito crianças com alguma deficiência, seja você pode perceber na autoescola ou visual, às vezes usa óculos muito recente, ou tem alguns problemas, porque na infância muito se deu celular, e isso atrapalha muito, cara, atrapalha muito. Eu não sabia, não. Eu achava que esse estudo, o meu entendimento tinha sido que era porque era voltado porque vício, porque você já viu quando a criança tem 4 anos ou menos, quando ela quer o celular? Que isso? Você tá doido. É quase que você não tem outra escolha a não ser o celular, mas é porque você já vendeu. Então eu achava que era por causa disso. Eu nem imaginava que além disso você ainda vai ainda gerar essa certa deficiência, né? É muito perigoso hoje em dia, né? A preocupação, você perceba que a preocupação está toda voltada realmente para os pais, né? Então, os pais às vezes não dão uma importância para isso, mas realmente é uma coisa muito importante. E é um conteúdo, o Richard, aproveitando que você está falando, que eu quero muito trazer aí, eu trago muito notícias, dicas, esse da classificação indicativa, eu soltei um vídeo no meu Instagram, mas esse conteúdo para pais é uma coisa que eu quero esse ano focar também, para trazer esse conteúdo para o pessoal que às vezes não sabe nem que isso existe. A classificação indicativa, por exemplo, é uma coisa que muita gente não sabe. E uma coisa que eu acho doido, porque você falando disso, que é algo que eu sempre observei também, que na maioria dos casos que eu vivi perto,
a culpa não era do menino, a culpa era do pai, por não estar ali olhando, igual você falou, o menino, a mãe sai para trabalhar 8 da manhã, chega 5 da tarde, videogame o dia inteiro. A minha mãe levava o cabo do videogame, só chegava quando ela jogava e eu era um tempo, meu irmão outro, e assim ia, entendeu? E o que acontece? Porque quando acontece algum tipo de situação que envolve aquilo ali, imediatamente os pais já culpam a própria criança e o videogame. Você entendeu? Só que você, lembrando que é uma criança, então ela só tem acesso a qualquer coisa se alguém deixar ela ter o acesso. Você entendeu? Então isso é. Só que também tem aquela parte, né? Isso também, eu acho que como você já está planejando fazer isso aí, você já sabe também que isso vai vir com uma carga extra, porque esses pais que a gente está falando, eles são essa galera que eu tô te falando, da cabeça mais dura e tal. Então isso aí também vai gerar um peso. Como é que você está pensando em equilibrar isso aí, né? Porque vai ter uma galera do seu lado, mas também vai ter uma galera... Eu acho que a ideia é a gente soltar esses conteúdos realmente mostrando o outro lado, né? Eu acho que a gente não quer julgar, pai, você tá errado, não faz isso. Mas a gente quer mostrar os dois lados da moeda, né? E eu acho que com isso, soltando essas pílulas de conhecimento, a gente vai tentar mudar a cabeça, né? Infelizmente, a gente teve aí o presidente falando em relação aos games de maneira bem, acho que a palavra correta seria maléfica, bem maléfica em relação aos games, mas realmente ele culpou os games, né? E realmente, no começo da nossa fala, a gente começou a falar que a culpa não é dos games, e sim dos responsáveis. Então, realmente orientar para que eles entendam isso, né? Hoje existem ferramentas, inclusive dentro dos consoles, onde você tem ferramentas parentais que você consegue travar o videogame em certos horários. E isso que eu falo para você. E os pais não têm o conhecimento disso. Não precisa hoje você levar um cabo, levar um controle embora. Você pode ter esse controle direto no console. Existem programas, ferramentas hoje no smartphone e no celular que controlam o horário de acesso à internet. Tudo isso a partir de um software que você vai gastar o quê? 15, 20 minutos ali para aprender a usar, né? Com vídeo no YouTube você consegue ver e aplicar.